E aí, pessoal, tudo certo? Bom, na aula de hoje a gente vai ver como criar materiais no V-Ray dentro do SketchUp. Então, para começar, né, eu tenho esse modelinho aqui dessa mesa, tá? E nós vamos aplicar três tipos de materiais nela. Nós vamos aplicar um material de vidro, um de madeira e um metálico, certo? Então, aqui nós, por enquanto, ele está só com material de cor, né, daqui do próprio, desse menu aqui do SketchUp, aqui, né, de materiais, nativo do Sketch. E para começar lá no V-Ray, a gente vai vir aqui em Asset Editor. Aí eu vou minimizar aqui essa aba. Isso daqui, gente, quando a gente clica aqui, ó, já vou aproveitar para explicar para vocês. Ele elimina os materiais que não estão em uso na cena, tá? Mas aqui eu imagino que esses daqui eu vou até excluir, porque deve ser alguns materiais que, enfim, que ficaram, que nós não vamos estar utilizando. Por enquanto, só a cor, né? A cor clarinha aqui. Bom, vocês vão perceber que a gente vai ter essas duas setas, tá? A da esquerda, ao clicar nela, ó, vai abrir essa série de opções, tá? Que aqui nós temos o menu de criação, Create, e o menu de materiais. No Create, vocês podem criar novos materiais. Para isso, por exemplo, aqui, ó, um material genérico, né? Que é um material, enfim, básico. A gente pode clicar e arrastar para cá, ó. Aí ele vai vir aqui genérico. Nós vamos ter outras opções de materiais, como por exemplo, materiais emissivos, enfim, né, pintura de carro. Aí vai depender da necessidade do que vocês querem texturizar. Aqui nós vamos ter essa opção aqui também, Materials, certo? Que é uma biblioteca que ela já vem no V-Ray, né, nativa do V-Ray. Aqui a gente pode mudar essa opção. E se vocês abrirem aqui, ó, essa janela aqui, vai ter várias opções, né? Por exemplo, concreto, vidros, né? E aí, para utilizá-la na cena, basta arrastar para cá. Aí, nessa janelinha aqui, ó, que eu vou abrir agora, vocês vão ver que vai aparecer esse material, ó. Aqui estão os outros. Esse é o que está na cena atual. Né? Aqui os outros materiais. Então, eu vou fechar essa janela. E nós vamos começar trabalhando, né, num material genérico de madeira, tá, gente? Nós vamos criar uma textura de madeira para estar aplicando nesse nosso projeto. Então, aqui, né, a gente tem essa série de opções, tá? E para começar aqui, ó, eu vou abrir essa janela, né, BRDF, essa opção aqui, Diffuse. O que ela faz? Ela muda a cor desse material. Então, eu vou até aplicar ele aqui na cena. Eu vou selecionar essa parte aqui de baixo para estar aplicando a madeira. Ó, como eu faço para aplicar esse material? Vocês podem vir aqui, Apply to Selection, ou usar o balde de tinta, né? Clicar nele e clicar no objeto. Então, vejam aqui, né, que ele já mudou ali a cor, certo? Bom, mas não é a cor que a gente quer mudar, a gente quer usar uma textura de madeira. Para isso, a gente vai vir aqui, ó, em Texture Slot, vamos procurar a opção Bitmap e vamos carregar um material de madeira, né? Que eu tenho duas opções, vou pegar esse aqui, madeira 1. Tá? Então, aqui eu vou retornar e ele já vai aparecer aqui, né, essa madeira aplicada. Aqui, gente, nós temos essa opção aqui, ó, desses três pontinhos em que a gente consegue ver o comportamento desse material em diferentes situações. Aqui, por exemplo, em tecido, floor, né, o piso. Aqui, né, eu vou passando para vocês irem vendo. Aqui interessante, ó, parede, mas enfim. Vamos ver um aqui, acho que esse aqui, vou manter esse por enquanto, tá? Pra gente ver, conseguir ver os reflexos e tudo mais.
Então aqui nós já temos o nosso material, né, a nossa madeira. Mas a gente vai vir aqui na opção Reflection para configurar os brilhos, né? Então aqui se a gente aumentar esse valor, quanto mais a gente aumentar ele, mais brilhoso vai ficar esse nosso material, ó. Então vejam, né? Mais reflexivo ele vai ficar. Então aqui. Depois dessa opção aqui de baixo, Reflection Glossiness, ele vai fazer assim, gente. Vejam que aqui está bem marcado esse ponto, né? Tá bem preciso esse reflexo. Aqui no caso ele vai deixar um pouco mais borrado, né? Então é mais interessante, dependendo do material que vocês estão criando, tá? Eu vou experimentar alguns valores aqui. Depois disso, né, vamos experimentar um render da nossa cena para ver como tá ficando. Então eu vou vir aqui em render. Então aqui, né, gente, ele ainda tá um material bem simples se vocês forem analisar, né? Por quê? Por causa que ele tá sem uma diferença, né, de profundidade, ou seja, a madeira ela tem ranhuras, certo? E nesse caso aqui ela está completamente lisa. Então, como a gente faz para criar essas ranhuras? Eu vou abrir aqui o meu Photoshop e enquanto isso eu vou explicar para vocês sobre o Bump, tá? O Bump, essa opção aqui, a gente pode habilitar ela. E o que ele faz? A gente carrega um mapa dessa textura, né, um mapa de bump, que vocês vão ver que ele tem que ser em escala de cinza. E ele vai deixar as zonas onde tem cor mais clara, o relevo mais para cima, para fora, e as cores e as zonas com cores escuras, o relevo mais profundo, para dentro. Né, isso vai criar uma situação bem interessante, tá, para a gente analisar, né, no nosso modelo. Então, enquanto está abrindo aqui o Photoshop, eu vou fazendo algumas configurações aqui, que a gente pode experimentar. Essas outras opções aqui, o Refraction, ele é para vidros, então a gente não vai ver agora, nesse momento. Enfim. Gente, aproveitando, eu já vou mostrar para vocês, né, algumas configurações do Frame Buffer. O que é o Frame Buffer? É aqui onde é realizado o render, tá? Então, a gente pode alterar o tamanho desse Frame Buffer. Como fazemos isso? Viemos aqui em Settings e vocês vão ver que tem essa opção aqui, ó, Render Output, tá? Aqui a gente consegue variar, por exemplo, a proporção. Eu vou colocar 1:1 e vou variar esse tamanho também. Vou colocar aqui 1200 por 1200, tá? E uma coisa que é muito importante para vocês, no arquivo de vocês, né, de iluminação que eu ensinei num tutorial anterior, a gente tinha marcado essa opção aqui, Material Override, tá, que deixava os materiais todos brancos. Então, agora vocês vão desabilitar essa opção, vai ficar assim como está a minha. Por quê? Porque agora vocês querem ver essa textura, certo? Então, é bem importante ter esse cuidado, tá, gente? Bom, aqui o meu Photoshop já abriu. Eu vou carregar esse arquivo, aqui, madeira 1 para cá. Na verdade, vocês podem usar qualquer software de edição de imagem que permita, né, criar uma escala de cinza nesse objeto. Então aqui, né, tem várias formas de fazer isso, tá, gente? Uma que eu gosto bastante é essa aqui, mapa de degradê, que eu adiciono o mapa, né, em PB. Aqui a gente pode também configurar as curvas, né, para deixar esse mais acentuado. Vejam aqui, né, eu vou deixar o branco mais branco, assim, né? Então, a gente pode mudar essas configurações, tá? Depois disso, eu vou salvar
como. Vou criar aqui um JPG e vou colocar material 1 bump. Pra já saber que é o bump, tá? Ok. Vou voltar aqui no meu SketchUp. Volto aqui em materiais, ó. E vou adicionar um mapa de bump. Bitmap, bump. Tá, aqui eu vou retornar. Então aqui, né, vejam como agora a gente vai ter mais essas ranhuras aparecendo de forma mais significativa, tá? Deixa eu ver aqui se mudando um pouco essa visualização. De fato essa aqui acho que dá pra ver um pouco melhor aqui pela iluminação. Então eu vou gerar um novo render. Agora, né, alterou essa dimensão. Aí uma outra coisa, gente, que é legal também devo falar para vocês, até antes de concluir esse render. Aqui, ó, a gente vai ter essa opção Save Frame. O que ela faz? Ela faz um recorte para a gente ver como que tá no render, ó. Então aqui eu vou aproximar, que eu quero ver melhor essa madeira. Então veja aqui, ó, que está no formato 1:1, né? Exatamente como está lá no render. Então a gente consegue ver o que está pegando essa câmera. Agora sim, vou gerar um novo render. Então aqui vai ficar melhor da gente visualizar. Agora, é claro, né, ele vai ficando um pouco mais pesado, porque a gente está adicionando características a esses materiais, né? Mas enfim, deixa eu tentar aproximar aqui, para a gente conseguir ver bem. Então aqui, né, nós vamos ter o nosso render, tá? Uma coisa que é importante, tá, gente? Aqui, ó, lembre-se de que vocês podem estar trabalhando nessa textura, né, aqui, por exemplo, a position, movimentar ela, rotacionar, enfim, né? Aqui, por exemplo, né, ficaria mais interessante dessa forma, essa madeira, né, do que da forma que tá. As outras faces também. Ou então, também tem algumas opções aqui ó, no próprio V-Ray, ó, que ele faz esse mapeamento. Então, aqui, ó, se vocês clicarem aqui, ó, ele vai mudando, né, esse mapeamento, ó. Enfim, né, isso pode ser mais interessante para formas redondas, né, e tudo mais, né, porque a gente aqui consegue controlar esse mapeamento bem, né, nessa forma por aqui, né, pelo próprio nativo do SketchUp, ó. Então eu vou voltar aqui, eu vou gerar vou girar esse meu objeto. Lembre-se de que a escala também, né, a gente pode estar mexendo nela. Enfim. Vou tentar aumentar um pouco a minha escala aqui. Aqui, ó, a gente vai ter que cuidar dessas outras faces também, né, pra ficar tudo certinho, né, gente? Os detalhes são bem importantes nessa hora, né? Então, aqui, por exemplo, se eu clicar com direito, né, rotate 90 graus, ele vai fazer essa rotação. Também é mais prático, né? Aqui, enfim, aí vocês têm que ir controlando isso, certo? Então, eu vou voltar aqui no meu Asset Editor. Vou fazer mais algumas alterações aqui para a gente fazer alguns testes, né, de render. Por exemplo, aqui eu vou simular com piso para a gente ver aqui como ficaria no comportamento, né, num plano. Então aqui, ó, eu vou deixar ele mais definido. Aqui. Vou experimentar gerar um novo render. É claro, né, gente, a gente não tem outros objetos nessa cena.
Então, a gente não consegue ver tanto a interferência, tá? Mas, assim, no momento que vocês tiverem iluminação, né, objetos, vocês vão ver o quanto isso é visível, é notável, né? Essas mudanças dos materiais. Principalmente com a própria incidência da luz, tá? Que a gente vai ver mais significativamente, certo? Então, né, aqui a gente vai ter a parte da madeira feita. E agora a gente vai ver o vidro, né, a parte superior. Só vou esperar concluir esse render. Aqui pra gente olhar juntos. Vocês conseguem ver aqui, ó, a diferença, né, que ele começa a ter essa profundidade. A gente pode controlar esse valor também, né? Se ele ficar muito profundo, podemos diminuir aqui, né, esse bump. Tá bom, gente? Então, agora vamos criar um material de vidro, né? Aqui, eu vou pegar um material pronto para que a gente possa analisar ele. Deixa eu ver aqui um que seja glass aqui. Então vejam, né, o vidro, ele vai ter um brilho bem mais definido, né, e essa transparência. Então eu vou vir aqui, vou criar um novo material. A gente pode vir aqui, né, em Create e criar um material genérico, tá? Aqui, né, gente? Depois disso, né, nós vamos começar a desenvolver esse material aqui. Então, eu vou vir aqui. Primeiro em Reflection, vamos aumentar bastante esse Reflection. Tá? Eu vou deixar um vidro, um tom bem leve de azul, bem fraquinho, assim. Deixa eu puxar pra cá, talvez assim. Bom, vamos experimentar para ver como é que vai ficar assim. Tá? Nós vamos aumentar aqui, vamos deixar dessa forma. E agora no Refraction, nós vamos aumentar, né, essa quase o máximo ali. Tá bom? Então, vamos fazer um teste. Eu vou aplicar esse material aqui nessa parte superior. Aqui. Lembrando, gente, que é bem importante, tá? Renomear os materiais. Então, aqui, né, nós temos esse aqui, eu vou colocar como vidro, tá? Se vocês tiverem uma cena com vários objetos, é legal de, por exemplo, assim, ó, tem uma mesa de centro, né, que vai ter, sei lá, 4 materiais diferentes. Então, vocês vão colocar mesa centro vidro, mesa centro madeira, mesa centro metal. Por quê? Porque aqui nessa lista ele vai pegar por ordem alfabética, tá? Então vai ficar mais fácil de vocês localizar esse material. Então aqui eu coloquei vidro e vou aplicar aqui, ó. Vou aplicar dessa vez com o nosso conta-gotas. Com o nosso conta-gotas não, com o nosso balde de tinta, ó. Então vejam que ele já aplicou. A gente já consegue ver uma certa transparência. E agora eu vou gerar um render. Quero ver se ele aplicou na parte inferior também. Tá. E agora sim. E agora eu vou gerar um render pra gente ver como tá ficando. Só vou antes mover mais pra cá. Então, gente, ele ficou escuro, né? O que pode ser isso? Tá? Que ele ficou assim dessa forma. Em primeiro lugar, vamos conferir, né, se não tem alguma face flipada. Né? Então aqui, deixa eu rotacionar esse nosso objeto. Eu vou parar o render, porque acaba que pesa, né? Então, aqui é melhor eu parar com esse render.
aplicar a seleção. Aqui o nosso reflection tá tudo certinho. Ok, vou tentar gerar um novo render e vamos ver. Ele ainda não está mostrando, né, da forma como a gente quer essa transparência. Eu vou vir aqui no nosso material, vou pausar aqui no nosso objeto e vou dar uma olhadinha nessas nossas faces aqui. Deixa eu experimentar reverter a face, se ela tá flipada, né? Aqui eu vou experimentar reverse face. Pelo visto a nossa face ela realmente estava flipada, tá, gente? Então isso é importante. Se vocês tiverem algum problema com o render, ó, agora resolveu o problema, ó. Nós estávamos com as faces flipadas, por isso que a gente não estava conseguindo ver, tá? Então qualquer problema que tiver com o render, que não estiver aparecendo, né, é legal vocês primeiro verificarem se não é a face que está flipada. Esse modelo eu baixei pronto, tá, na Wirehouse. E ele acabou vindo dessa forma, tá, gente? Então, é bem importante atentar para esse cuidado. Aqui, pelo jeito, as laterais continuam flipadas, né? Então, eu também vou ter que mexer ali, tá? Mas agora eu vou vir aqui, né? E eu já corrijo isso. Então, aqui, ó, reverse face. Aqui me parece que o correto seria assim. Ela tá aparecendo ali por dentro, né, um flip, mas também, né, por fora ela vai ficar assim. Então tá, então vamos experimentar dessa forma. Eu vou fazer algumas configurações, tá, nesse nosso material aqui. Por exemplo, se vocês quisessem um vidro um pouco mais opaco, tá, a gente iria diminuir aqui nessa opção. Alteraríamos a cor, por exemplo, se eu quisesse um vidro, né, mais puxado para um preto, né, vou alterar aqui a cor. Aqui, essa opção aqui, OR, é o nível de refração, tá? Então, na verdade, isso aqui tem tabelas que vocês podem procurar na internet, que tem, por exemplo, se é cristal, se é vidro, se é água, enfim, né, o nível de refração. Aqui a gente vai manter esse valor. E aqui ele vai deixar um pouquinho mais borrado, né? Então aqui ele vai ter essa característica, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim, né? Nós estamos com a nossa reflexão bem alta aqui também. E vou renderizar. Enquanto ele renderiza, gente, eu vou mostrar para vocês alguns sites em que vocês podem baixar texturas, tá? Do Prove Ray do SketchUp. Aqui, eu vou entrar aqui no Moodle, porque eu deixei esse link, tá? Então, a gente vai ter esse site aqui, cadê? Site para baixar texturas. Aqui, né? Então, ele vai ter várias opções de texturas que vocês podem estar baixando. Então, é legal, né? Fica a dica para vocês baixarem. Outra coisa, né? Vocês podem baixar na Wirehouse também. Então, aqui, texturas V-Ray. Vamos botar Texture V-Ray em inglês. Então, aqui também a gente vai
vocês podem estar extraindo essa textura de materiais, enfim, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui até no caso não apareceu específico do V-Ray. Mais geral, enfim, né? A gente vai ter, mas a gente pode adaptar essas texturas, tá? Mas esse site aqui, ele já é bem interessante, tá? Então, vamos voltar aqui para nossa cena. Então, vejam aqui, né, que a gente consegue ver o comportamento desse vidro. Aqui é a refração, né, do material, enfim. Bom, agora, por último, falta configurar o metal, né, gente? Que a gente vai ter aquela superfície de metal. Então, eu vou vir aqui e nós vamos procurar um material de metal. Aqui, ó, metal tem várias opções, tá? Aqui. Então, às vezes é até mais interessante a gente pegar um material pronto e fazer pequenas modificações, né? Que aí é legal, que a gente pode, enfim, né, aproveitar bastante coisa desses materiais que são prontos. Então, aqui, ó, esse metal mesmo, ó, eu vou estar aplicando aqui nessa parte. Vejam aqui, ó, apliquei aqui. E agora eu vou gerar um render. Eu vou até mudar um pouquinho essa nossa visualização aqui, que tá... Eu vou colocar esse que está em formato quadrado. Eu vou voltar para o formato widescreen, porque acho que vai ficar melhor para a gente visualizar. Vou colocar 1920 por 1080, tá? Ó, então aqui, ó, vejam que ele já ficou mais bem encaixadinho, certo? Então vamos gerar um novo render. Que ele está renderizando. Né, tá um pouquinho mais demorado, porque essa imagem está no tamanho maior. E nós temos já alguns materiais, né, que estão pesando nessa cena, enfim. Bom, e aqui ele finalizou, tá? Antes de concluir essa aula, gente, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Por exemplo, aqui eu vi o render, tá? Mas eu não fiquei muito satisfeita com o resultado dessa parte aqui superior, né? Que ele tá, enfim, né? Que ele tá com as faces ali com um comportamento meio estranho. E eu quero, só que esses renders, eles são longos, né, gente? Então, basicamente, tu não precisa renderizar toda uma cena, tu pode renderizar apenas por região. Então, aqui, por exemplo, eu vou criar uma nova forma, vou criar um componente, eu vou experimentar, eu vou deletar a anterior, deixa eu ver, eu vou mover essa um pouco para cima. Né, como eu falei para vocês, esse modelo eu baixei da Warehouse, aqui eu tô vendo o comportamento dessas faces. Vou baixar ele aqui um pouco no nosso eixo.
Cuidado, né, para não entrar aqui para dentro. Deixa eu ver. A princípio eu acho que tá ok. Então eu vou aplicar o nosso material aqui. Vamos ver aqui o nosso material, ó. Glass. Apply to selection. Certo? Eu vou gerar esse novo render, gente, só tem um detalhe, tá? Aqui eu não tinha criado uma cena, então ele vai ficar numa posição um pouco diferente, tá? O ideal seria vocês criarem uma cena antes para ficar na mesma região, tá? Mas igual eu vou mostrar esse render de região, porque é importante vocês saberem que tem essa opção, ó. Então eu vou renderizar só essa região de cima. Tá? Aqui, claro, ele está usando o nosso... que eu tinha selecionado esse vidro que não tem a textura escura. Eu vou trocar aqui para o nosso vidro com a textura escura. Espera aí. Só vamos aguardar aqui um pouquinho. Eu vou dar um stop no render. E aqui, ó, esse aqui que nós estávamos trabalhando, ó. Vou aplicar ele na seleção. Eu acho que eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro, pra gente ver como fica. Deixa eu ver aqui. Deixar ele bem mais escuro. E vamos fazer um teste de render. Ó, agora ele tá renderizando somente nessa região. Ele não tá... O comportamento dele não ficou muito bom, tá? Eu vou vir aqui, né, no meu diffuse. Deixar ele escuro. Aqui eu vou aumentar essa refração, porque, enfim, para ele ficar mais transparente, né? Porque ele não ficou quase transparente. E vou experimentar renderizar novamente. Agora ele tá transparente, só ele não tá com o aspecto que a gente quer. Então eu vou diminuir aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas configurações, glossiness. Ok. Vamos gerar um render então para ver. Vejam que agora resolveu, né, o problema daqui das faces, que estava meio estranha aquelas faces, né, no momento que eu substituí. Bom, ele está gerando render apenas dessa região. Bom, gente, é isso. É lógico que essa nossa cena ela não tem outros elementos. A iluminação tá apenas a iluminação do sol, então por isso que a gente não consegue ver tão bem refletido, tá? Mas vocês vão ver que a reflexão, né, tão bem porque não se tem outros objetos na cena, né? Mas vocês vão ver que nos projetos de vocês, né, isso vai ficar mais marcado, mais definido, né? E, inclusive vocês vão aproveitar aquelas configurações para editar isso, certo, gente? Então, nesse vídeo seria isso.